Nós vamos estudar hoje resguardando-se dos sentimentos ruins. Vamos falar juntos o texto áureo e a verdade prática. Amém, irmãos? Vamos falar juntos, não é? Já, o texto áureo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão será réu de juízo. Mateus 5:22. A verdade prática, eu gostaria de ouvir os irmãos também, vamos falar juntos, tá bom? Verdade prática, já. A cólera e a ira não pode dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Agora nós vamos para a leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 5, dos versículos 21 ao 26. Eu leio um versículo, os irmãos leem o seguinte: Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Senhor, nós te damos graças pela leitura da tua palavra, e agora nós cremos no teu Espírito Santo para nos ajudar aqui nesta manhã, na meditação da mesma, que o teu Espírito venha nos fazer entender, Senhor, esta palavra tão profunda e principalmente nos nossos dias. Nos ajude e guarde-nos como obreiros da tua casa, Senhor, que nós possamos nos ater realmente à tua bendita e gloriosa palavra, eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, irmãos. Eu agradeço a Deus, primeiramente, pela oportunidade e, ao mesmo tempo, vejo a responsabilidade muito grande, né? Não sei se você pôde, durante a semana, dar uma olhada na lição, mas só o título da lição já diz muito, né? Já diz muito. E falar com os obreiros sobre um assunto desse não é fácil. Não é fácil. Eu confesso aos senhores que durante a semana, preparando aqui o assunto, fazendo o meu comentário, eu senti na pele esse título aqui, resguardando-se de sentimentos ruins. Você não se assuste com o que eu vou te dizer, mas nós os obreiros, somos os principais alvos disso daqui, sentimentos ruins. Pastor, que conversa é essa? Nós não somos homem de Deus, mas é isso aí mesmo. Por que eu digo isso? Porque, irmãos, nós lidamos com o povo. Sim ou não? Nós lidamos com o povo. Somos nós que pregamos, somos nós que dirigimos a igreja, que governamos a igreja, somos nós que temos que sentar com pessoas das mais diversas situações. Hein, pastor Moisés? O obreiro,
ele é suscetível a isso daqui. Tem pessoa que você senta, ouve, aconselha, a pessoa recebe, você ora por ela e ela sai. E tem aquela pessoa que senta, te ouve, não aceita o teu conselho, algumas vezes replica, vira as costas, mostra a língua, fala palavrão, e você... Hã? Sim ou não? Essa é a verdade. Então eu espero que nesta manhã o Espírito Santo venha nos ajudar. E eu quero pedir aos irmãos, não fique aí quietinho não, tudo que você lembrar no meio do caminho aí, que esteja dentro do tópico que nós estamos analisando, fale, por favor, nos ajude nisso, tá bom? Que eu não quero ficar sozinho aqui falando, o pastor presidente está ali, e eu fico pensando, quando eu estava estudando essa lição, eu falei assim, nossa, coitado da diretoria, os pastores presidentes lá, né? Que tem que olhar o campo todo. E se você prestar atenção, o nosso campo não é campinho não, gente. Tá? O nosso campo não é campinho não, é campo grande. Só aqui dentro da nossa cidade aqui. Eu falo nossa cidade porque eu estou aqui, né? Eu moro em São Paulo. Mas dentro da nossa cidade tem muito campo aí que não chega perto do montante que nós temos aqui dentro da nossa cidade para ser administrado. Não é verdade, pastor? Nossa, eu conheço muitos campos que, misericórdia, não chega perto, só aqui dentro da cidade. Então, os irmãos, pensem bem o nível de responsabilidade que pesa sobre nós obreiros. E eu estou falando isso por quê? Porque o título da nossa lição de hoje é resguardando-se de sentimentos ruins. E tem hora que o sentimento ruim vem para cima da gente, que vem com tudo. E se você não tiver embasado na palavra de Deus, ele te pega. Ele pega a gente. Pega mesmo. Mas vamos aí para o nosso comentário. Volto a dizer aos irmãos, não se sinta em nenhum momento acanhado de fazer qualquer intervenção. Nós estamos numa classe, tá, irmãos? Aqui é a nossa classe. Então você tem plena liberdade, até de dizer, não, pastor, olha, isso daí que você está falando, você está fora. Não tem problema não, nós somos obreiros. Tá bem? Então, vamos para o primeiro tópico, eu vou trabalhar em cima do comentário da nossa lição, né? Então, o primeiro tópico da nossa lição, ele fala, o evangelho não é antinomista. Não é isso? Antinomista. E o primeiro subtópico está explicando o que é o antinomismo, que é uma palavra que vem do grego, anti, que quer dizer contra, e nomos, que quer dizer lei. Então, forma a seguinte frase, ser contrário à lei, ser contrário à lei, a normas, a regras. O antinomismo, ele é contrário à ordem, à legalidade, àquilo que é direito, né? E esse ponto nos dá a entender, ou pelos antinomistas, que o cristão não tem nada a obediência à lei moral do Antigo Testamento. E nós sabemos que isso não corresponde, não é? Isso não corresponde. Em seguida, eu quero ver com os senhores aí
o que defende, eu estou dentro do primeiro tópico aí, tá? Primeiro subtópico. O que defende os antinoministas? Eles dizem que a lei não teve origem em Deus, por isso deve ser rejeitada. É o que eles ensinam. Outra coisa que eles também ensinam, ou seguem como regra para eles, dizem que Deus determinou o pecado, portanto não tem como evitá-lo. E nessas condições não há razão para a existência da lei. A lei não precisa da lei, Deus permitiu, Deus promoveu o pecado. Então, para que lei? Não precisa de compromisso com a lei. Os antinomistas ensinam. E outra heresia desta linha de pensamento, desta linha de doutrina, é que eles também defendem que a lei é oposta ao Evangelho. Por que eles dizem isso? Porque eles não aceitam de forma alguma normas e regras. Só que, olhando para a palavra de Deus, a palavra de Deus derruba essa doutrina. Romanos capítulo 6, versículos 15 e 16. Olha o que diz o versículo 15 de Romanos 6. Diz assim, pois que, é Paulo que está escrevendo para os crentes de Roma. Pois que, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E ele mesmo responde, de modo nenhum. De modo nenhum. O versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Como é que eles ensinam e são contra a obediência a normas e regras? Quem não opta a obedecer à justiça, obedece à lei do pecado. E a lei do pecado não tem normas? Tem. Agora mesmo, se você sair aí nas avenidas aí, você vai ver um monte de gente que está vindo do sambódromo, está vindo do pancadão. Eles passaram a noite obedecendo uma norma da carne, uma norma do pecado, mas estavam obedecendo. Sim ou não? Quero ouvir os senhores também dizer. Não é verdade? E pastor Sérgio? É. Então, quando eu li isso daqui que Paulo escreveu, eu falei, olha só. Então, a palavra de Deus derruba essa doutrina. Não sabeis vós que os que se apresentar, não sabeis vós que a quem vos apresentardes para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? A quem você estiver obedecendo, você é servo, você tem compromisso, você tem regras, você tem normas, você tem que atender. Se é a sua carne, se você é um mundano, tem normas, regras, você tem que obedecer. Se é a justiça, a obediência também. Nós louvamos a Deus que nós optamos para obedecer à justiça, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas o forte aqui é mostrar que esta doutrina, esse antinomismo é alguma coisa totalmente distanciado daquilo que diz a palavra de Deus, desvirtuado da verdade da palavra de Deus. Querem fazer alguma colocação nesse tópico? Eu quero ir para o segundo subtópico. O segundo subtópico diz, a lei e o evangelho. Na lição de domingo passado, que tinha como título Jesus, o discípulo e a lei, nós aprendemos que Jesus não desprezou a lei. Jesus não desprezou a lei.
Quem esteve na escola dominical domingo passado, que eu lamentavelmente peço até perdão, não pude vir, a lição era muito forte em bater nessa tecla. E ele deixou claro isso. Mateus registrou isso. Mateus registrou isso. Jesus dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Jesus nunca deixou de lado isto. Tá? Quando ele disse isso, ele estava mostrando o seu vínculo com aquilo que era a lei de Moisés. Quem estudou a lição do domingo passado pode ver que o comentarista bateu muito nessa tecla. Ele valorizou a lei, revelou a intenção de Deus presente na lei. Quando você lê lá Êxodo 20 e verso 13, não matarás. Deus bateu o martelo aí, não matarás. E o que Jesus fez? Jesus então, ele agora no seu ministério, ele amplia isso. Ele amplia isso. Quando lá em Mateus capítulo 5, versículo 22, ele diz o seguinte, eu porém vos digo, a lei dizia, não matarás. Mas Jesus, ele diz eu porém vos digo que qualquer que sem motivo, preste bem atenção, sem motivo, se encolarizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, que essa palavra quer dizer vil, desprezível, será réu do sinédrio. Qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Olha como é que Jesus ampliou aquilo que aquela ordem. Ele mostrou, olha, não pensa que matar, não, quando você começa a projetar, para matar, você já está pecando. Mas vamos concluir aqui esse terceiro subtópico. Sobre o antinomismo, Paulo escreveu a todos os que estáis em Roma, escrevendo para os crentes de Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele fala chamados santos, ele já está falando de normas, de regras, porque você, para ser santo, você precisa seguir normas e regras, não é? E o antinomismo diz que não precisa, não é? Pedro também, ele deu uma pincelada, usado pelo Espírito Santo, ele refutou essa doutrina da liberdade com libertinagem. Irmãos, é a coisa mais horrível, a liberdade com libertinagem, a liberdade que mistura com libertinagem. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. No 15, ele escreveu o seguinte, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Isso aqui é um tapa na cara do antinomismo, né? Versículo 16, porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. E nós temos que parecer com ele. Então nós temos que ser santos. Amanhã, segunda-feira, você começa a sua vida, o seu dia a dia. Se você compra, se você vende, se você troca, seja santo. É isso que a palavra de Deus nos diz aqui. Irmãos, nós como servos de Deus, como obreiros da casa de Deus, nós temos que ter cuidado com o legalismo, com o antinomismo. Vivamos todos o conselho de Deus exarado nas Escrituras. Nós temos compromisso com as Escrituras, tá? Pois esses conceitos da Escritura, eles não têm
prazo de validade. Eles são eternos. Apesar que hoje já se fala que a Bíblia está atrasada diante da evolução que a sociedade teve. Isso é a sociedade aí. Nós não. Nós estamos preparando-nos para ir para o céu. E esse manual aqui, ele nunca muda. Ele nunca muda. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deixa eu ir para o segundo tópico. Irmão, olha, eu não digo que estamos. Não digo que nós estamos. Existe alguém que força, né? Eu não digo que nós estamos contaminados pelo antinomismo. Tem pessoas que forçam. Não respeitam ordens, não aceitam regras, e ele vive, né? São pessoas que tomam. Então, mas a igreja vive pelas normas dadas pelo Senhor. Por isso que eu estou dizendo que eu não posso dizer que, porque, irmãos, a igreja, ela não recebe ordens do pastor da igreja. É o pastor da igreja que está dizendo, não. O pastor da igreja também está debaixo desta ordem aqui. Pelo menos é o que isso aqui ensina. O pastor da igreja está debaixo dessa ordem. E quando ele passa uma ordem para mim, ele passa baseado nisso daqui. Para mim que sou igreja. É isso que tem que ser o nosso entendimento. Mas eu tenho a minha interpretação. Eu acho que não, pastor, não. Eu sou mais eu, e quem manda em mim sou eu, e eu vivo a minha vida. Por isso que eu disse para o irmão que nós não estamos, né? Mas alguns individualmente. E quanto mais vai passando os dias, por isso que nós temos que estar, irmãos, nós temos que estar com isso daqui, irmão, agarrado com isso daqui. Porque quanto mais vai passando os dias, a coisa vai piorando mais ainda. Porque, irmãos, nós estamos na última hora, irmão. A gente parece que não está, a gente fica assim parece que meio preso com uma série de coisas em torno da gente, mas, irmão, os irmãos podem olhar, o mundo está se preparando para os dias do anticristo, irmão. Tá? Você está vendo essa desordem que está dentro do mundo? Esse levante que está dentro do mundo? Hoje são poucos os países que não estão enfrentando situações delicadíssimas com ordem, com avanços, de desrespeito às autoridades, desrespeito a leis. São poucos, não sei se você acompanha isso. Isso. Mas é justamente isso que eu estou dizendo. Por isso que eu não posso. Ele disse, nós não estamos entrando. Bom, a sociedade sim, mas a igreja em si, eu nunca vou dizer que a igreja está em decadência. Você vai me desculpar. A igreja tem que estar sempre através de nós. Olha o corpo de ministerial da igreja aqui. Através de nós, a igreja tem que se manter. A igreja tem que se manter na presença de Deus. Eu sou responsável por isso. Mas você não é o pastor da igreja é o pastor Tarcísio e o pastor Sérgio. Irmão, esquece isso, irmão. Nós somos os obreiros da igreja. E nós somos responsáveis. Nós somos os guardiões. Dá para você entender isso? Nós somos os guardiões disso daqui. Nós somos os guardiões. Então eu não posso ser um obreiro folgadinho,
Eu não posso ser um obreiro, levou quem trouxe. Não posso. Ah, mas você não é dirigente de igreja? Irmão, eu não estou preso a ser pastor dirigente de igreja. O Senhor me chamou para o ministério. Lembra que quem estava naquela reunião, que nós falamos sobre Judas? Lembra? Quem estava naquela reunião deve se lembrar do que nós tratamos lá sobre Judas. E eu não quero levar a pecha de Judas, não. Não quero, não. Cada obreiro deve ter isso em mente, não é, pastor? Que nós somos nós. Não é o pastor Tarcísio? O pastor Tarcísio, ele está sobre nós. Ele também espera. Não teve um dia que as mãos de Moisés pesaram e ele tinha duas pessoas do lado dele? O que essas pessoas fizeram? O que eles fizeram com os braços de Moisés? É a nossa função com os pastores que estão na frente da igreja. É a nossa função. Agora, se também eu fico aí, né? Bom, mas o assunto nosso não é esse, tá? O segundo tópico da lição fala sobre a cólera. Cólera é o primeiro ato para o homicídio. Vamos ver se a gente dá uma andadinha aqui, né? Jesus, primeiro subtópico, Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento, não matarás, de Êxodo 20, verso 13. Ele revelou a mais elevada e profunda interpretação deste mandamento, pois a ira, a cólera contra um irmão é o tipo de homicídio no coração. A gente só fala de homicídio quando vê o cara estendido no chão. Mas olha o homicídio onde está. E que é tão condenável diante de Deus quanto derrubar o camarada aí com um tiro, com uma facada. Tá? É isso que a nossa lição está nos trazendo aqui e que está na Bíblia. Tá? Aí, na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 15, João, pelo Espírito Santo, escreveu: qualquer que aborrece o seu irmão é o quê? É homicida. Tá? E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Como é que nós estamos nesta área, hein? Nós, obreiros. Só que nós temos um Deus. Lembra que eu falei agora mesmo? Nós somos os guardiões disso daqui, irmãos. Nós somos os guardiões disso daqui. Isso aqui o que é? O que é isso daqui? É a palavra de Deus. E ninguém brinca com ela, irmão. Ninguém brinca com ela, não. Ninguém brinca com ela, não. Ninguém brinca com ela. Continuando aqui no primeiro subtópico, Jesus, em seu ensino sobre a ira, disse: eu, porém, vos digo, olha, nós estamos tratando de ira. Ira. Tá? Ira. Correto? Porque cólera não é outra coisa a não ser ira. Cólera é o extremo da ira. O cara como é que fala? Encolerizado. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Então, Jesus, em seu ensino sobre a ira, disse: eu, porém, vos digo que qualquer sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Temos ou não temos que ter cuidado com a ira? Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado com a ira. Que a nossa ira nunca exceda
aquilo que a palavra de Deus está nos informando aqui. Ira, cólera são sentimentos que geram homicídio. Irmão, o pastor acabou de dizer, o irmão veio lá na igreja e disse, vou te matar. Veio para bater, não conseguiu bater, eu vou te matar. E se Deus não entra com providência, ferindo os filhos dele, o irmão ia ter que passar miúdo com ele, porque ele ia ficar na perseguição do irmão, do pastor Moisés. É que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele pegou os meninos, né? Falou, deixa eu deixar esses menininhos um pouquinho doentes. Não é isso, pastor Moisés? E deixou um primeiro, e aí ele não amortecia na sua ira. O Senhor foi, feriu o outro também, feriu os dois. E aí ele falou, agora não tem jeito. Agora não tem jeito, né? Por quê? Ira é sentimento que gera homicídio. E isso é claro para nós na Bíblia, e todos nós conhecemos, ele não vai entrar em detalhe aqui. O que aconteceu com Caim e Abel? O que aconteceu com Caim e Abel? Fruto da ira. Caim ficou irado. Eu apresentei a minha oferta, Deus passou por lá, nem olhou. O meu irmão, Deus se inclinou por aí. Não, tem que acabar com esse cara. Esse cara está me atrapalhando. Tem que acabar com ele. Matou o irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos guarde. Pois o mandamento não matarás não envolve somente a questão penal, viu, irmãos? Dentro do nosso quadro aqui, essa palavra não matarás, ela não envolve somente o quadro penal, tá? Ela não só envolve o quadro penal, não. E o cara não mata só porque ele vai preso. Não. Envolve emoções, insultos e outras. O irmão entrou na igreja, tremenda festa lá, as irmãs se confraternizando, ele vai lá para frente e agride o pastor com palavras. O emocional desequilibrado, né? Meu Deus, tem misericórdia. O segundo subtópico aí do tópico 2, a cólera no contexto bíblico. Vamos analisar, irmãos, o que a Bíblia orienta sobre a cólera, sobre a ira. O salmista Davi, lá no Salmo 4, versículo 4, perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. O salmista está dizendo, no lugar de você ficar falando aqui, vai para a tua casa, deita e fala com o teu coração. Fala para o teu coração. Não fica criando, falai com o vosso coração. E ele já fala lá na vossa cama, porque lá é você e você. Acabou. Você não envolva mais pessoas. Eu, algum tempo atrás aí, eu passei por alguns perrengues, e eu na minha oração disse, Senhor, eu não vou abrir a minha boca para dizer nada para ninguém. E Deus me ajudou. Eu sei o que eu passei. Eu falei, mas eu não vou falar para ninguém. Porque eu tinha certeza que para quem eu falasse, ia também ficar contaminado. Mas vocês, passando por isso, irmãos, é terrível. Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, ele diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse é o texto que nós temos na ponta da língua, a gente fala isso direto na igreja. Né? Em outra palavra, não vai dormir irado. Acerta isso logo. Tá? Se for o caso, se você já deitou, levanta. Mas procura o teu irmão, conserta com ele. Mas não deixa o sol. Olha o solzão aí.
Que hora que ele vai se pôr? Nós ainda não estamos na hora de verão, então quando é 5h30, 6 horas, ele já não está mais de fora. Então não deixa. Não deixa isso acontecer. Tá? Aí você vai lá para Oséias, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Ele está falando com o povo hebreu lá, com o povo de Deus. E ele diz lá, que Deus tinha uma contenda contra o povo. Em função de quê? Das suas desobediências. Deus, em outras palavras, Deus estava irado com eles também. Tá? E conclui aqui, lembrando do que aconteceu com Jesus, né? Lá em João capítulo 2, versículos de 13 a 17, quando Jesus chega no templo e vê aquele mercado de animais, tá? Jesus chega no templo e vê aquele mercado de animais. Banqueiros trocando dinheiro. Aquilo estava uma parafernália dentro do templo. Jesus fica irado, tá? Ele fica irado. E ele demonstrou isso, expulsou aqueles camaradas, pegou os animais, soltou os animais, foi lá nas bancas de dinheiro e virou tudo. Fez um chicote e falou, olha, sai da frente porque é o chicote. Jesus, ele ficou indignado, mas era uma ira. Agora aqui entra aquilo que o pastor falou. Aquilo que o pastor falou. Está aqui nesse tópico aqui, ó. Está aqui nesse tópico aqui. Tá? Era uma ira por uma causa justa. Irmão, olha, eu vou falar, não está aqui no meu, e também não está na lição, não. Nós como obreiros hoje, nós pecamos muito, irmãos, nessa área. Porque hoje nós queremos ser amiguinho. Então a gente está vendo a coisa errada na nossa barba ali, e a gente não diz nada. Porque a gente, sabe, é uma família, é muito irmão. Se eu falar, olha, o pastor deu um testemunho agora aí. Já pensou se ele olhasse, a filha do irmão, esse irmão chegou do Rio aqui, ele está novo aqui entre nós, sei lá eu, e deixasse a menina lá? Hã? Ó, você está ouvindo bem? Olha com o que ele foi mexer. Mas ele teve uma ira santa, uma ira justa. Essa ira justa, Deus assina embaixo. Falar que Jesus ficou irado, parece que é uma blasfêmia. Ele ficou irado. Irmão, Jesus pegar um chicote, irmão. Jesus não é amor? Mas ele pegou um chicote, irmão. Ele mostrou a justiça ali. Ele falou que aqui não. Pastor? Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa aqui, espero que você não se ofenda. O Espírito Santo de Deus, Ele quer ver isso em mim, em você como obreiro da casa de Deus, tá? Ele quer ver você indignado com aquilo que não presta, com aquilo que contradiz aquilo que você ensina, aquilo que você prega, aquilo que o crente tem na mão, aquilo que é a ordem legal da igreja. Que agora mesmo eu falei para você, a nossa igreja, ela não segue ordem da diretoria, ela segue ordem que a diretoria também segue, porque a diretoria segue a palavra de Deus. E eu, como igreja, estou debaixo da ordem dos pastores da igreja, porque os pastores da igreja estão debaixo desta ordem aqui. E quando eles passam qualquer ordem para mim, eu devo me curvar a ela, porque ela sai daqui. Pastor Tarcísio, pastor Sérgio, eles nunca vão passar uma ordem para nós que não saia daqui. Tá? Então, a indignação aqui, a ira do Senhor Jesus aqui, tá? Ele é uma ira correta. Ela é uma ira que o Espírito Santo quer ver hoje. Pastor, então eu posso chegar aqui e andar, pegar umas irmãzinhas aqui, pelas orelhas aqui, pelos cabelos e se arrastando? Não, irmão, não. Você precisa ter graça de Deus para conquistar a pessoa,
através do conselho, através da palavra de Deus. E se a pessoa não se enquadrar, ela não vai ficar sozinha. A igreja tem a autoridade para reprimir todo e qualquer abuso à ordem legal da igreja. Sim ou não? Vamos, pastor? A igreja tem essa autoridade. O que a igreja não pode é, a coisa está ruim e a gente está, glória a Deus, estamos uma bênção. Bênção o quê, irmão? Que bênção? Olha aqui, para nós concluirmos esse tópico aqui, já irmos para o terceiro, para depois irmos para o último tópico da lição. Precisamos ter um controle sobre a nossa ira, precisamos ter cuidado com a nossa ira, que a nossa ira seja por causa justa, que é aquilo que o professor nos falou aqui, logo de primeira mão, quando o irmão lá questionou aquela expressão de Jesus. Se houver motivo, né? O motivo é uma ira justa, um espírito reto. Isso está lá em Gálatas 5, 19, 21. Um espírito reto, um coração puro. Nunca uma ira orgulhosa, pecaminosa, que se torna conhecida pelo aspecto do orgulho odioso, vingativo, característica das obras da carne. As obras da... Irmão, lá em Gálatas mostra para você a ira demoníaca, tá? Que é um elemento da carne, correto? Elemento da carne, um comportamento carnal, ímpio, mundano, tá? Nós precisamos nos irar, sim, com aquilo que desagrada a Deus. Ficarmos indignados com aquilo, irmão, eu confesso a você, eu tenho algum momento da minha vida, da minha oração, que eu digo, Senhor, eu tenho me portado miseravelmente. Nossa, pastor, o que você está fazendo, pastor? Irmão, eu tenho que ter consciência, e não tenho que ter medo nenhum de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei que o Senhor está de olho em mim. Essa é a grande verdade. Não adianta ficar aqui. Os irmãos aqui, eu agradeço a Deus o respeito que os irmãos têm comigo, os pastores me tratam, eu fico envergonhado da maneira que eu sou tratado aqui entre os meus pares. Só que eu tenho que estar constantemente me esmurrando, irmão. Essa é a grande verdade. Mas vamos para o terceiro subtópico dessa segunda parte. O valor da pessoa humana. Eu estou acompanhando aqui, gente. Eu só trouxe assim, algumas coisas, eu enxuguei para palavras minhas, mas tudo que eu estou falando com você está escrito aí na sua revista. Tá? O valor da pessoa humana. Jesus valorizou a pessoa humana. Ele valorizou a pessoa humana. Ele disse, nós já lemos aqui na leitura oficial, Mateus 5, 21 e 22. Jesus está dizendo, ele diz, seria inaceitável chamar alguém de raca, que significa vil, desprezível, tolo. Uma ofensa grave, tá? Uma ofensa grave, igualada a blasfêmias. Tem pai que chama o filho de burro. Pai chama o filho de louco. O filho, né? Jesus ainda na sua valorização à pessoa humana, ele disse, ser inaceitável chamar alguém de louco, que significa aquele que perdeu a razão. Meu Deus, é uma conduta moralmente desprezível. Jesus, ele não aceitou isso. Tudo isso aí em Mateus 5, 22, está dentro do corpo da nossa lição aqui, nós já lemos. Jesus colocou esses comportamentos tão inaceitáveis que ensinou quem os manifestasse se tornaria réu do sinédrio. Cair na mão do sinédrio naquele tempo não era fácil, recebendo como condenação o fogo do inferno. Tá? Então o camarada, além de ele sofrer o duro crivo da lei,
com prisão, possivelmente, mas ele também sofreria a condenação do fogo do inferno. O Senhor Jesus deixou claro que não peca somente, ou não peca só quem cometeu o homicídio. Os que nutrem a cólera, o ódio, o rancor no coração, também estão pecando. E às vezes vem para a igreja, tudo bonitinho, com a Bíblia debaixo do braço, dirijo o culto, prego, oro para os enfermos, unjo as pessoas e estou com meu coração cheio de ira. Dentro do aspecto valor da pessoa humana, que é algo sagrado, cabe os seguintes cuidados. E aí eu coloquei aqui alguns cuidados que é importante porque está na Bíblia, né? Patrão, trate bem seus funcionários, Efésios 6 e 9. Funcionários, trate bem seu patrão, Efésios 5, de 5 a 6. Pais, trate bem seus filhos, Efésios 6, verso 4. Filho, trate bem seus pais, Efésios 6, do versículo 1 ao versículo 3. Isso aí é mostrar importância pelas pessoas. Então, a Bíblia ensina, e até isso a Bíblia ensina, a dinâmica do patrão com o funcionário, a dinâmica do funcionário com o patrão, tratamento entre eles. E isso para nós crentes, irmãos, é muito sério, porque às vezes o irmão é um empresário, mas é um membro da igreja, e o irmão leva alguns irmãos para trabalhar lá na sua empresa, para trabalhar com você lá, e o irmão acha que porque está trabalhando na empresa do irmão, ele não precisa cumprir horário, é para entrar às 7, ele chega às 7h30, ele tem uma hora de almoço, ele fica 1h30, irmão, glória a Deus, aleluia. Não. Tem pessoas que ficam assustadas quando eu digo que eu trabalhei 30 anos numa única empresa. Como é que você aguentou trabalhar 30 anos na empresa? Eu falei, olha, irmão, eu simplesmente observei isso que a Bíblia diz. Tá? Simplesmente observei isso que a Bíblia diz. Como deve ser, ou deveria ser naquele tempo, o meu relacionamento com os meus patrões, com os meus superiores. E Deus me ajudou. Tá? Deus me ajudou, Deus me abençoou lá dentro. Criei os meus filhos. Depois de eu aposentado, ainda fiquei 2 anos dentro da empresa, não perdi nada. Nossa vida. Galguei postos interessantíssimos dentro da empresa. Tinha uma vida assim de... nunca abusei. O dia que o meu gerente me chamou e falou assim, olha, Isaac, você não marca mais cartão, você não tem horário, você não tem que dar satisfação para ninguém se você precisar sair no meio-dia tratar alguma coisa, você sai, chega e acabou e não tem problema. Se você voltar muito que bem, se você não voltar, não tem problema nenhum. Em outras palavras, você é o tal. Eu falei, tá bom. Aí, pastor, você deitou e rolou, né? Não, senhor. 6 horas da manhã eu estava dentro da empresa. E quantas vezes, 9 horas da noite, eu ainda estava trabalhando. E Deus me abençoou, porque eu obedeci a palavra de Deus. Para concluir esse item aqui. Entre nós, irmãos, está na sua revista isso, viu? Entre nós, irmãos em Cristo, devemos ter cuidado com a acepção de pessoas, pelos motivos, cor de pele, diferença econômica. Mas tem isso na igreja, irmão? Tem. Tem na igreja? Tem, sim, senhor. Lamentavelmente. Olha para o neguinho, neguinho, cabelinho. Tchim. Aqui, entre nós, irmãos em Cristo, devemos ter cuidado com a acepção de pessoas, pelos motivos, cor da pele, diferença econômica. Ele é mais ricão, olha o carrão dele, a roupa que ele veste. Você já sentiu o perfume que ele usa? Importado da França, cara. Francês. Pastor Tarcísio está rindo aqui. Mas é verdade, irmão. Verdade. Tá? Pedro escreveu
reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10 e 34. Apesar de que Pedro escreveu tudo isso, mas se você for estudar aí o capítulo 10, Pedro estava enrolado com a acepção de pessoas aí. Não queria ir na casa de Cornélio de jeito nenhum. Quando chegou na casa de Cornélio, para que vocês me chamaram aqui? Falou, Pedro, peraí, né, Pedro? Você devia aproveitar que a casa está cheia e meter Cristo neles aí. Cornélio teve que contar a revelação que ele teve e que aquele ser celestial que apareceu para mim mandou eu ir lá mandar alguém na tua casa te buscar. Teve que acho que o Cornélio quase que evangelizou o Pedro. Quase que evangelizou o Pedro. Mas a grande realidade é essa: Deus não faz acepção de pessoas. Irmão, eu vou ver se rapidinho, que daqui a pouco o secretário já está aqui. Dá para mim entrar aqui no terceiro tópico da lição. Muito importante esse terceiro tópico. Oferta do altar, igual aos outros dois tópicos que nós já analisamos. A oferta do altar e a desavença. Irmãos, desavença. Tá? Então o comentário se inicia aí, falando sobre a importância da oferta. Jesus, sabedor da importância da oferta para o judeu, ensinou que antes de trazer a oferta, que verificasse se tinha alguma coisa com o teu irmão. Quando você for trazer a sua oferta, verifique se você tem alguma coisa contra o seu irmão. Jesus queria que eles soubessem que não é somente trazer a oferta, e sim o ofertante precisa estar bem no seu relacionamento com o próximo. Não adiantava reconhecer a bondade de Deus, porque quando eles gostavam de dar oferta, porque para eles era assim, quando eles davam oferta, eles estavam reconhecendo a bondade de Deus para eles, os hebreus lá. Então eles não falhavam com a oferta. Só que o Senhor Jesus está dizendo que não é só isso, tá? Reconhecer a bondade de Deus. Você oferta porque você reconhece a bondade de Deus. Agora, como é que você está com o teu irmão? Deus você não está vendo. Você está com tanto cuidadinho com Deus. Deus você não está vendo, você está tendo cuidado com Deus. E o teu irmão que está pisando aí no teu pé, tropeçando com você, como é que você está com ele? É isso que o Senhor Jesus queria que eles entendessem. O Senhor Jesus quer que entendamos que não há relacionamento correto com Deus sem um relacionamento verdadeiro com o nosso irmão. Se nós não estivermos bem com o nosso irmão, não adianta. Não adianta eu chegar aqui bombando. Não adianta. Não adianta. E quero dizer para você, nós estamos aqui numa classe de obreiros, que isso está difícil hoje, irmão. Isso está difícil hoje. Tá? Você vai para o segundo tópico, aqui só tem 2 tópicos. Eu creio que Deus vai me ajudar aqui antes dos irmãos chegarem. Evitando a desavença. Irmão, o que você entende por desavença, hein? Hã? Mas parece um negócio desse aqui na lição. Tá louco, isso aqui não é para nós. Não é para nós? Não é para nós? Misericórdia, irmão. Não devia ser para nós mesmo. Não devia ser para nós mesmos. Evitando a desavença. Aí nesse ponto o comentarista ele inicia mostrando a diferença entre os versículos 25 e 26 e os versículos 23 e 24 do texto base da lição. Porque o 23 e 24 refere-se à adoração. Quando você vier adorar a Deus com a sua oferta, vai, acerta com o teu irmão, deixa a oferta no altar, vai lá, acerta com ele, depois vem e oferece. Deus é bem, né? Deus é bem, na linguagem da meninada hoje aí, né? Deus é bem maneiro, né? Agora, o versículo 25 e 26 refere-se ao processo legal. Você tá devendo, porque, irmãos, Jesus está aí orientando sobre o cuidado em levar o irmão aos tribunais, aí nos versículos 25 e 26.
Porque é duro, irmão. Lá nos dias de Jesus, quando alguém era sentenciado por questões financeiras, não havia negociação de dívida, não, irmão. O camarada levava ele para o tribunal e ele tinha que pagar até o último centavo. Jesus até fez uma parábola, né? Daquele camarada que devia, foi perdoado, mas quando ele encontrou com o devedor dele, ele pulou no pescoço do devedor dele e falou: você me paga ou eu te... Porque a coisa era braba mesmo. Jesus mostrou os dois lados da moeda, né? Irmãos, Jesus está ensinando-nos a entre nós sanarmos as pequenas rugas que nós temos, porque nós não estamos livres de ter algum desentendimento, alguma coisinha, mas o Senhor está nos ensinando a nós tratarmos isso entre nós. Isso não pode sair para fora. Uma outra coisa, irmão, outra coisa. Olha, Paulo, pelo Espírito Santo, ele ensinou, ele foi muito claro lá em 1 Coríntios. Abre a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6. Olha o que Paulo fala aqui, do 1 ao 5, ó. Do 1 ao 5. Capítulo 6, do 1 ao 5. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Ou seja, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Que isso? Paulo está dizendo. Para vos envergonhar, eu digo: não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? A palavra de Deus condena, está chateado. Aí você continua lendo aí, nós não vamos ler todo o texto, nós já estamos com o nosso horário estourando. Mas, irmão, se você for ler todinho o texto aí, está batendo naquela tecla